Novo livro do Apocalipse ou da Revelação. Capítulo 73. Título: Meu irmão Magdi Alan, o que fizeram de ti? 1. Vi como todo o mundo poderá ter visto na noite de sábado de Páscoa 2008 a da Igreja Católica Romana, Magdi Alan, no máximo da solenidade e da publicidade que a transmissão televisiva em direto urbi et orbi emprestou ao ato, e ele, que está tão vinculado ao mundo dos jornais italianos, sabe isso melhor do que ninguém, abjurar do islamismo em que um dia nasceu e sempre viveu, ainda que pelo menos ultimamente na saudável e lúcida postura de crítico e de dissidente, e ao mesmo tempo aderir com a mesma solenidade e a mesma publicidade ao catolicismo romano. Desculpem a contradição nos termos, mas é assim que estão as coisas, com a agravante de que o adjetivo romano ligado ao substantivo catolicismo acaba por ser, nesta frase, ainda mais importante que o próprio substantivo, pelo que será mais correto dizer e escrever romanismo católico, em vez de catolicismo romano. 2. O ato, bem premeditado, ocorreu durante a cerimónia litúrgica da Vigília Pascal, presidida pelo Papa Ratzinger. Desculpem de novo, mas não posso de modo algum chamar àquela ostentação imperial do Papa Ratzinger, celebração da Páscoa de Jesus, o crucificado pelo Império de Roma, com o expresso aval dos sumos sacerdotes do Templo de Jerusalém na Palestina, na altura pequena colónia do Império Romano. Vi como toda a gente pode ter visto as imagens televisivas e todo eu estremeci, não de comoção nem de emoção, por saber que a partir daquele momento havia mais um católico nas estatísticas que as igrejas e as religiões gostam muito de ver subir, até se tornarem na maior de todas e na mais poderosa de todas. 3. Muito menos foi de alegria no Espírito de Jesus o meu estremecimento, como foi o estremecimento do próprio Jesus quando, no dizer do Evangelho, vê o que Abba Mãe, o seu e nosso Pai a Mãe, se revela aos que permanentemente vivem na lucidez dos pequeninos e dos sem poder, e com eles até faz morada sem necessidade alguma de templos ou de santuários, muito menos de mastodônticas e pomposas basílicas como a do Papa de Roma e a da deusa de Fátima em Portugal, e sempre é recusado, negado, assassinado, amaldiçoado pelos que vivem na densa treva ilustrada dos grandes deste mundo, entre os quais se inclui o próprio Papa Ratzinger e a sua corte imperial, a sua cúria romana. 4. Todo eu estremeci-me de espanto e de horror, e também de escândalo. Então não é que Magdi Alan abjura do islamismo, que acusa de ser uma religião fisiologicamente violenta e historicamente conflituosa, palavras suas bem publicitadas, para dar a sua adesão ao romanismo católico do Papa Ratzinger, ainda se fosse a Igreja Católica de João XXIII ou de João Paulo I, assassinado por gente influente da Cúria Romana, ou a Igreja Católica do Concílio Vaticano II, vá lá que não vá, agora o romanismo católico do Papa Ratzinger, que no seu historial de 16 séculos de cristandade ocidental e de imperialismo católico sempre se revelou como uma religião tão ou mais fisiologicamente violenta e historicamente conflituosa, tal e qual o próprio islamismo. 5. De que estamos a falar, afinal, quando falamos do batismo e da confirmação de Magdi Alan, ministrado pelo próprio Papa Ratzinger? De conversão, de novo nascimento, de nascer do alto, do Espírito de Jesus ou das vítimas da história, ou de concertada estratégia para deste modo dar simbolicamente que seja ainda mais força ao romanismo católico do Papa Ratzinger, monarca absoluto com poder absoluto sobre a submissa Cúria Romana e sobre os seus vassalos bispos residenciais espalhados pelos inúmeros países do mundo, onde já há a Igreja Católica implantada e organizada, e por ele, com ele e nele, dar ainda mais força ao Ocidente do Senhor Deus Dinheiro, que hoje está aí visivelmente impaciente, enquanto não for tudo em todos os povos como o ídolo dos ídolos, cujos executivos adoradores vivem conduzidos por uma mente demente e demoníaca, descriadora, e por isso estão totalmente empenhados dia e noite em consolidar a sua ordem mundial global intrinsecamente perversa, dentro da qual não haverá mais lugar nem para o pobre, nem para o órfão, nem para a viúva, nem para o ser humano enquanto tal, nem para a natureza, muito menos para povos emancipados e soberanos, senhores dos próprios destinos. Apenas haverá lugar para súbditos, idólatras, vassalos, consumidores, uma nova e medonha espécie em vias de criação, a que poderemos chamar humanoides robotizados.
6. Acham que a cruz romana e o ocidente do Senhor Deus Dinheiro, com ela, alguma vez dão um ponto do tamanho deste, sem nó, um grande nó? O chamado batismo e a confirmação do Sr. Magdi Alain foi pensado e programado ao milímetro. Não é obra do acaso. Deixemos de ser ingênuos. Abram-me esses olhos, os da mente, os da inteligência sapiente, e saibam ver o mundo onde estamos metidos até aos ossos, mas sempre como estranhos, como conduzidos, mais coisas que seres humanos. Saibam que a inteligência de mente é perversa, intrinsecamente assassina e mentirosa, e que pode vestir e veste de papa, de cúria romana, de chefes de Estado, de chefes de governo, de administradores transnacionais, de executivos de todo o tipo. Jesus de Nazaré, que não passou a sua vida metido na sinagoga nem no templo de Jerusalém, a romper os joelhos e a gastar saliva em orações recitadas a diversas horas do dia, virado para uma Meca qualquer, antes, pelo contrário, viveu sempre mergulhado até à raiz do humano, e na condição mais baixa e tida oficialmente por indigna e maldita, a do escravo e escravo crucificado, veu como até hoje nunca ninguém mais veu. Ser batizado no Espírito Santo é passar a partilhar deste seu mesmo ver, e assim passarmos a ser outros Jesus hoje. E aqui, que tudo isto, tão bem organizado como está, é nem mais nem menos que o perverso organizado, e que até o Deus que dá cobertura a tudo isto, que é o perverso organizado, é o ídolo dos ídolos. 7. E depois, em lugar de ir a correr, aliar-se a eles, a ser mais um, porventura o chefe de todos eles, permaneceu simplesmente humano, e levou o humano ao limite dos limites, e até para lá de todo o limite. Mais ainda, olhos nos olhos, disse-lhes que eles eram a treva institucionalizada, o obscurantismo institucionalizado, a inteligência de mente organizada, o demoníaco organizado. Veu igualmente que Deus vive, criador de filhas e de filhos à sua imagem e semelhança. Não era com eles que estava, mas com todas as suas inúmeras vítimas, por isso, totalmente fora da ordem mundial deles, ainda que dentro dela, mas apenas no corpo das suas inúmeras vítimas, para a partir daí a fazer implodir, logo que estejam criadas as condições históricas favoráveis, está nas mãos das vítimas e seus aliados, fazer apressar esse dia, que será assim como uma nova criação semelhante à de uns novos céus e de uma nova terra. 8. Ser batizado no Espírito, não apenas na água, como se viu naquela cerimónia da Vigília Pascal presidida pelo Papa Ratzinger, é aceitar toda esta luz que é Jesus de Nazaré, o vivente dos viventes, o alfa e o ômega dos seres humanos, e tornar-se esta mesma luz em ação na história. Magdi Alain ficou-se pelo batismo ritual da água parada, apodrecida, morta, a pior das águas, a água do romanismo católico do Papa Ratzinger, que por estes dias está aí a conduzir a Igreja Católica para o abismo, como fazem todos os guias cegos que são postos a guiar outros cegos. Todos vão acabar por cair no barranco, a menos que haja quem ainda consiga fazer parar a tempo esta marcha para o abismo. 9. Todo eu teria estremecido de alegria, sim, mas se me fosse dado ver Magdi Alain a nascer de novo do alto do Espírito de Jesus, e assim, nascido de novo, homem novo do Espírito, outro Jesus, continuasse muçulmano, que é o que é por nascimento, bem integrado no seu povo, cada vez mais dissidente do islamismo, mas dentro dele, para o fazer implodir como religião idolátrica e demente que é, tal como são todas as outras religiões do mundo, romanismo católico incluído, e a começar por ele, por mais que certos teólogos de renome católicos e não católicos, alguns dos quais até amigos meus, digam que não, e se recusem a subscrever esta minha tese teológica da teologia de Jesus de Nazaré. 10. Nisso perdoa-me todos eles o que vou escrever, mas não posso deixar de o fazer. São ainda daquele número de cegos a conduzir outros cegos, continuam ainda a reproduzir de modo altamente ilustrado a mentira organizada, a ideologia do perverso, continuam ainda a ser parte do perverso, continuam ainda sem ser capazes de deixar, como Jesus de Nazaré deixou, todos os privilégios, inclusive o de ter bom nome na praça, continuam ainda incapazes de assumir a condição e o estatuto de escravo dos escravos, que é o escravo crucificado pelos mesmos ou sucessores dos mesmos que mataram Jesus, e hoje lhes garantem a eles os privilégios de que ainda desfrutam, o bom nome que ainda ostentam, assim como certos lugares de destaque nos seus palácios e nos seus santuários, laicos que sejam. 11. Ser e permanecer até ao fim simplesmente humano é sem dúvida o mais difícil neste mundo do Senhor Deus Dinheiro, que se disfarça até de anjo da luz, de Deus que opera maravilhas para melhor reinar e de modo absoluto, e assim melhor poder continuar a matar, roubar e destruir hoje,
de modo cada vez mais científico e mais eficaz, cruelmente eficaz. Saibam que, em semelhante contexto descriador do humano e descultural global, a pior das ingenuidades é a ingenuidade ilustrada, dos intelectuais integrados na ordem mundial intrinsecamente perversa, o perverso organizado. Ou eles deixam de pedestal onde foram postos e onde vivem satisfeitos e aparentemente felizes, como bem-aventurados, e tornam-se intelectuais orgânicos, metidos até aos ossos na companhia das vítimas e totalmente comprometidos e envolvidos nas suas causas, as únicas que são justas, ou não passam de mais do mesmo, sem futuro, iguais ao ídolo dos ídolos, que é o Senhor Deus Dinheiro, o Senhor absoluto deste mundo dos poderosos e dos privilégios. 12. É manifesto que Mahdi Alam, intelectual muçulmano, a viver e a trabalhar em Roma, não passou a ser um intelectual assim, bem pelo contrário, foi batizado em água morta do ídolo dos ídolos. Não foi batizado no Espírito de Jesus. Tornou-se, por isso, uma mais-valia para o romanismo católico do Papa Ratzinger. Não é um daqueles 2 ou 3 que se reúnem em nome e em memória de Jesus. Pode até um dia destes aparecer assassinado numa das ruas de Roma, mas como sucede aos executivos das máfias que atuam contra as secretas regras impostas pelos padrinhos, não será um mártir como Jesus, apenas um que mudou de máfia. 13. Choro por ele e pelo Papa Ratzinger, que o batizou na água morta da sua cúria corte imperial. Choro por esta nossa Igreja Católica, que perdeu o rumo e se prostituiu com o Império e hoje continua a prostituir-se com o Senhor Deus Dinheiro. E o que mais desejo é que ela volte a Jesus, o de Nazaré, o crucificado, a quem Deus vivo deu razão e constituiu como o seu Filho muito amado. É por ele que procuro ir da minha fragilidade, pela sua mesma fé, na esperança de que assim, no final de cada dia que passa, me torne cada vez mais humano simplesmente. É duro este viver em deserto? Acreditem que não. Depois de termos provado da água viva que é o Espírito de Jesus, não queremos nenhuma das outras águas, por mais vistosas e apaladadas que sejam. Todas são sal que perdeu a força e nem para a esterqueira serve. 14. Meu irmão Mahdi Alam, o que fizeram de ti? Como foste capaz de te deixar enganar e seduzir? Deixa tudo, irmão, e segue a luz que é Jesus, não o romanismo católico que é a treva. Continua muçulmano, irmão, mas com a luz que é Jesus crucificado e ressuscitado dentro de ti, e com o seu espírito, em lugar de continuares com a demência organizada divinizada que são todas as religiões. Feliz de ti, se deres pela diferença e seguires a luz e te deixares fazer por ela. É o que eu mais posso desejar para ti, Mahdi Alam, meu irmão muçulmano. Post-scripto. O Santuário de Fátima celebrou dia 27 de março de 2008 um protocolo de cooperação com a GNR na presença do Secretário de Estado do Ministério da Segurança Interna para a instalação de câmaras de videovigilância em todo o recinto, com destaque para as mediações das 2 basílicas e da chamada Capelinha das Aparições. A decisão não pode ser mais reveladora da mentira e do crime que Fátima e a sua senhora são. E ainda vão lá as populações inseguras pedir segurança para si e para os seus, as populações sem presente que se veja vão pedir presente e futuro para si e para os seus. Ponham aqui os olhos e vejam que nem eles, os donos de Fátima, acreditam que a Senhora Deusa preste para alguma coisa, a não ser como fábrica de fazer dinheiro, muito dinheiro, e alienação, muita alienação. As câmaras de videovigilância destinam-se sobretudo a impedir que o dinheiro e o ouro das ofertas dos devotos, mais o dinheiro sujo, vão parar a outras mãos que não as dos clérigos, que são os donos e os administradores dos cofres estrategicamente espalhados pelo recinto, cujas bocas estão sempre bem abertas e prontas para as receber, sugar e levar diretamente para o tesouro do santuário cada vez mais gordo. Olhem que eles não fazem como vocês, os ingênuos devotos. Não pedem à Senhora que defenda as ofertas, não confiam nela, apenas nas câmaras de videovigilância e nos homens e nas mulheres da GNR. Abram-me esses olhos, populações do meu país e do resto do mundo. Basta de obscurantismo, e vós, meus irmãos bispos, que assistis a tudo isto, ou tendes a audácia de desmascarar toda esta mentira e todo este crime, ou incorreis num crime ainda maior e sem perdão. E em tal caso, melhor fora que não tivesseis nascido, pelo menos como bispos da Igreja. 2008, março 28, o meu abraço e o meu beijo de presbítero da Igreja do Porto.